Bom dia, professor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo tranquilo. Que bom. E aí, como é que foram as provas? Muito trabalho? Ah, bastante trabalho, né, professor? Imagina. Tudo junto e misturado, né? Nossa, nem me fale. É uma bagunça com folha e tirar foto e não sei o que, né? Imagina. Depois eu vou dar umas dicas sobre isso. Tenho notado que tem havido alguns problemas lá com vocês. Ai, tossindo hoje. Fiquei no vento. Ai, professor, também fica assim. Se eu pegar um ventinho, já acaba comigo. Eu não gosto de vento. Eu andei muito tempo de moto e me debilitei por conta disso. Aí ontem estava ventando, eu trabalhando aqui no escritório, tem uma janela no lado, janela grande, eu deixei aberta. Aí tomei um vento nas costas, é batata. É complicado. Pior, né? Aí não fica legal, não. Cadê o Tarek? Está presente ou não? Tarek, bom dia, você está aí? Tarek não levantou ainda. Bom, peço a vocês que digitem o nome no chat para poder marcar presença. Bom, estou com um probleminha aqui. Clariana, está por aí? Clariana está presente? Clariana, alguém sabe da Clariana? Eu acho que ela ainda não entrou, professor. Desculpa, eu não ouvi. Meu som está horrível, está baixo o meu som, não sei o que está acontecendo aqui. Poderia repetir, por favor? Eu acho que ela ainda não entrou, professor. Ah, tá. Não sei o que está vendo com o meu som, está esquisito. Baixinho, não era assim. Deixa eu ver se. Não. Uma configuração que aconteceu aqui. Alterar layout, tela cheia, legenda, configurações. Vamos ver. Microfone. Tá. Alto-falante. Tem um, dois, três, quatro alto-falantes, caramba. Vamos experimentar este. Estão me ouvindo bem agora? Tá tudo certo, professor. Agora sim, agora melhorou. É que faltava uma definiçãozinha aqui. Ótimo. Bem, eu corrigi a prova de vocês e uma coisa que eu notei é que alguns não seguiram as orientações. Ou seja, eu solicitei que enviassem em PDF. Por que em PDF? Para que eu tivesse facilidade de corrigir diretamente a prova no aplicativo que eu uso no iPad, né? Então, se você manda em PDF, esse aplicativo abre o arquivo em PDF e eu posso manuseá-lo como se estivesse trabalhando no papel. Qual é o problema? Alguns mandaram em foto. Aí eu tenho que pegar a foto do aluno, copiar a foto, colocar num doc, formatá-la, salvá-la em PDF. Até isso é grande problema. Só que eu mexo em algo que não é meu. A prova é algo feito pelo aluno. E sempre haverá aquela, não, mas não foi eu que fiz isso. Você que mexeu aí, você que tirou não sei o quê, você que sumiu com aquilo. Então, por isso, a questão de solicitar que envie em PDF, porque o PDF não é editável.
Ou, se mexido, você sabe que foi mexido, né? Diferente de um doc, diferente de uma foto, por exemplo, tá certo? Então, aprendam isso. O PDF não é uma questão só de facilidade para mim, é principalmente uma questão de segurança para você. Ou seja, garante a você que ninguém vai mexer no seu documento, tirar a formatação dele, colocar coisas que você não colocou, ou fazer coisas que você não fez. Então, já não é de hoje, o PDF, né, é um arquivo que é portável. O que é que significa isso? Que qualquer pessoa que tenha qualquer versão do Windows ou do Adobe vai ler o seu PDF da mesma forma. Diferente de, eu mando para você um arquivo doc. O meu Word é o 2007, vai. Né? Eu tenho um Word 2007 que trabalha no notebook antigo que eu tenho aqui. Estou satisfeito com ele. Funciona legalzinho para o que eu preciso. Só que se eu formato algumas coisas nele e mando para alguém que tenha um Word mais novo, vai perder aquela formatação, né? E, de forma análoga, se alguém manda para mim alguma coisa, eu não consigo abrir naquele computador. Muito da formatação que chega é perdida. Por quê? Porque eu não tenho recursos naquela versão para abrir o documento. Portanto, quando vocês enviarem algo a alguém, faça em PDF, por questões de segurança sua, principalmente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, muita gente não colocou nome na prova, fotografou, mandou de qualquer jeito. Eu não vou fazer citações, mas vários, pelo menos uns 5 ou 6. Quer dizer, isso dá um trabalho danado, né? Para a gente poder abrir, identificar, botar nome, seguir a lista, ver quem sobrou, tentar lembrar da letra. Quer dizer, dá um trabalho danado, vocês não imaginam o quanto, né? Tem trocentos alunos, pô, como é que vai fazer? Então, o que eu sugiro a vocês? Já deixa formatado uma folhinha, um documento, uma folha de sulfite com um cabeçalho. Faça um cabeçalho, né? Ou até mesmo, eventualmente, passe na escola, pegue uma folha de cabeçalho, ou então pegue uma folha de prova antiga e copie o cabeçalho, aí um cabeçalho padrão, e faça várias folhas de sulfite, a hora que você estiver meio que folgado, com aquele cabeçalho. Ou faça uma e tire xerox. Talvez seja mais simples. Por quê? Porque daí no dia da prova, ou das provas, você não precisa montar cabeçalho e tudo mais. Você já tem o cabeçalho, preenche e resolve a prova lá. Você não tem essa preocupação de, naquele momento, ter o trabalho de montar cabeçalho. Já faça com antecedência, né? Eu, por exemplo, tenho um cabeçalho para os meus inscritos na faculdade. Eu só mudo o texto, mudo ali uma coisa ou outra, o resto é padrão. Então, vocês têm que aprender a desenvolver certas habilidades, certas técnicas que são, digamos assim, reutilizadas para que você poupe o seu tempo. Aquele troço que vai ser sempre feito, já deixa pronto, né? Ele só se repete, certo? Você deixa para gastar o tempo naquilo que é inusitado, que é novo. O que for recorrente, já está pronto ali. Você faz com antecedência. Então, são dicas que eu deixo para vocês, tá? Outra coisa, quem que é Marilise americano? Eu acho que é o Tarek, professor, que é a mãe dele. Mas então não é o Tarek, é a mãe do Tarek, né? O Tarek, Não, ele entrou com a conta da mãe dele, né, professor? não, porque tem gente que de dia é João, de noite é Maria, né? Ou vice-versa. Mas, ô Tarek, você está aí, meu filho? Hein, Tarek? Está na idade de ter uma conta própria sua de e-mail, meu filho. Você não imagina o transtorno que foi quando eu abri uma prova chamada Marilise Americano. Aí eu falei, caramba, aluna nova, né? Enfiei na lista, dei nota para ela, aquela coisa toda. Falei, mas caramba, me parece que eu já ouvi esse nome em algum lugar. Fiquei com aquele troço na cabeça. 2, 3 dias depois, eu falei, peraí, eu acho que eu já sei. Aí eu fui buscar no e-mail de umas outras provas e estava lá. E aí eu vi que tinha uma prova com o nome do Tarek que eu fiz a associação. Então, pelo amor de Deus, pô, quando você mandar um e-mail para mim, manda um e-mail pessoal. Eu acho que você já está na idade de ter um e-mail pessoal. E não precisa nem pagar. Vá no Gmail e abra.
uma conta para você, para que você mande a prova. Por quê? Porque pelo menos assim identifica que, se você esquecer de alguma coisa, identifica quem mandou o e-mail para mim. Tá? A prova vem sem nome, vem com Marilise americano. O que você pensa que eu acho? Aluno novo. Né? Cadê? Não acho. 2 dias para resolver o problema. Tá? Uma outra coisa que eu tenho que falar para vocês sobre a prova é com relação à memória de cálculo. Muita gente fazendo as coisas no tapa, tem-se a impressão que ele fez porque era obrigado, porque a vontade dele era não fazer. Sabe aquele serviço porco, mal feito, que você faz para se livrar dele? Né? Eu já fiz algumas coisas desse tipo. Mas volta para cima da gente. Né? Então, caramba, quando você se propõe a fazer algo, principalmente para outra pessoa, faça o seu melhor. Porque senão você vai mostrar o seu lado pior, né? Que não é a realidade. Tá certo? Então, por favor, se empenhe. Imagine o seguinte: você está numa concorrência, buscando um emprego, buscando uma vaga de trainee, alguma coisa. Então, você tem que dar o seu melhor. E pensa, sempre vai haver alguém que talvez apresente algo melhor que você. Então, você tem que dar o máximo. Não é deixar barato, de jeito nenhum. Certo? Uma outra coisa que deu um trabalho danado é o nome na prova. Muitos colocaram prova do Armando. Falei, pô, mas eu não fiz a prova. Como é que tem 5 provas minhas aqui? Né? Aí a gente tem que abrir o documento para poder ver o nome da pessoa. E eu pedi a vocês, quando mandarem a prova, coloquem o seu nome ponto PDF. Inclusive, alguns colocaram zezinho.pdf. E aí a extensão do arquivo PDF ficou 2 vezes PDF. Quer dizer, o PDF é o salvamento que você faz do tipo de arquivo. Quer dizer, colou as fotos no doc, já tem no próprio documento do Word salvar no modo PDF, e já põe a extensão. Seu nome, PDF. Por exemplo, né, Myron, PDF. Juliana, PDF. E não prova do Armando, terceiro bimestre, Saad, não sei o quê, PS3, nome quilométrico. Era só isso. Então, você bota lá, Juliana, Luan, Laura, é o suficiente para eu já localizar você, corrigir a sua prova e atribuir a sua nota. Ô, professor, é que eu acho que a gente tá fazendo assim, porque do Zé tem que dar todas as informações. Daí, automaticamente, a gente faz na sua. Mas se é assim que você quer que faça, a partir de agora a gente faz assim na sua. É mais fácil, por exemplo, põe lá, Maria Fernanda. Eu já sei que é Maria Fernanda, a hora que eu salvo no meu aplicativo, ele inclusive coloca em ordem alfabética, fica tranquilinho, eu já corrijo, já lanço a nota, quer dizer, facilita para todo mundo, a minha identificação, a sua identificação, tá certo? Mas são só dicas que a gente dá a respeito de provas futuras. Agora, eu pergunto novamente, Clariana está presente? Eu não encontrei a prova da Clariana. E Maria Fernanda Fortes de Carvalho de Ângeles, também não encontrei a prova. Hein, Fernanda, você mandou a prova para mim? Nossa, professor, mandei, não faz isso com o meu coração. Deve estar nos meus enviados aqui do e-mail, peraí. Veja aí como é que foi. Reenvia de novo, porque eu não achei. Hoje de manhã procurei de novo e todos os e-mails que eu recebi, eu abri uma pastinha PS3, terceiro ano, e fui jogando lá para não dar problema, entendeu? Então não localizei. Professor, mas tem enviado sim, tá? Tem no meu histórico que foi enviado, mas envie de novo para você. Manda de novo para mim. Pode ser que por algum motivo tá com outro nome, eu botei, enfim, manda de novo. Clariana, tá por aí não? Clariana também não Oi, localizei. professor. Ô, louco, professor. Tá nos meus enviados aqui, eu fui checar agora também. Sapeca de novo para mim, Clariana, manda de novo. Tá. Porque pode ser que tenha havido algum problema aqui e eu não recebi. Manda com reenvia, porque daí mostra para mim a data do que você enviou, o nome direitinho. Pode ser que esteja perdido aqui na minha caixa postal, mas não creio. Em todo caso, tá certo? Bem, vamos mostrar para vocês a correção da nossa prova. A prova estava muito tranquila, muito sossegadinha. Procurei fazer. Você chegou aí, professor? Oi? Você já chegou aí? Eu mandei também, professor. É que a minha parece que não tem conteúdo, mas a hora que você entra, às vezes pode ser isso. Tem a imagem lá. Não, mas eu abri os e-mails recebidos, entendeu?
Inclusive, alguns e-mails que eu recebi, por exemplo, eu recebi um aqui, já digo já de quem foi. O sujeito mandou para mim, não consegui abrir, eu reclamei, né? Que extensão é essa? E, novamente, ele mandou sem coisa. Agora veio, prova clariana. Está aqui, eu vou E o ver. meu não chegou, professor? Clariana está aqui. Fernanda, não, Fernanda não veio. Fernanda, qual e-mail que você está mandando? Leia para mim. Então, professor, eu vou ver isso que eu tô achando. Você deve ter posto um ponto .com aí que não tem no meu e-mail. Meu e-mail é armando@unital.br. Veja aí. Então Sim. é isso, professor. Eu errei isso. Então é isso. Então, manda aquele, reenvia não, redireciona aquele que você mandou com ponto .com, que registra a data do e-mail inicial, entendeu? O meu tá .com.br, o seu é só .br, né? Não tem ponto .com. É Ah, tá. isso aí. Tá? Tem um aqui que mandou um negócio e eu não consigo abrir. Bom, depois eu vejo isso aqui. Tá. Eu creio que seja isso. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, para que a gente possa discutir a prova e seguir com o nosso conteúdo. Recebidas essas provas, eu já faço o lançamento no Sofia, tá? E aí, ainda, daqui a pouco, vocês, logo depois da aula, vocês pegam a nota no Sofia. Lembrando sempre que qualquer reclamação, a gente atende na boa. Agora apitou aqui, deixa eu ver aqui, Maria Fernanda, tá aqui. E eu mandei até a data que eu enviei o outro, eu acho, professor. Tá. Eu vejo aqui. Bem, vamos lá então. Eu vou compartilhar a prova com vocês. Só um minuto. A resolução da prova. Cadê? Veja se está compartilhando aí, por favor. Compartilhou? Sim, professor. Tá. Então, tá aqui. A primeira questão, uma questão elementar, né? Log de x menos 2 mais log de x mais 2 menos 2 igual a zero. Resolver esta sentença. Como aqui não tem nada, é logaritmo na base 10, né? Então, o que é que se faz? A soma de logs implica, pela propriedade, no produto dos logaritmandos, né? Então, nós ficamos com log de x vezes, desculpe, log de x menos 2 vezes x mais 2 igual. Esse 2 passo para lá e já o transformo num logaritmo de base 10. Como é que é feito isso? É aquilo que eu falei. O número a ser transformado em log entra como expoente. A base desta potência é a base do log que você quer, portanto, 10 na base 10. E, tendo uma equação onde ambos os membros são logaritmos de mesma base, você simplesmente compara os logaritmandos. Então, nós ficamos com x menos 2, x mais 2 igual a 10 ao quadrado. Isso aqui é um produto notável, produto da soma pela diferença de dois termos. Vai dar o quê? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Portanto, x quadrado é 104, né? O x, 2 raiz de 26, simplificando o 104. Né? Eu poderia ter aqui menos, porque quem eleva ao quadrado e dá 104? Tanto pode ser o mais isso como o menos isso. Só que o menos isso é descartado, por quê? Porque ao pô-lo aqui, eu ficaria com um logaritmando negativo. Então, não considero o valor negativo aqui, por questões da condição de existência. Portanto, a solução é 2 raiz quadrada de 26. Certo? Creio que não tenha nenhuma dúvida aqui. Muitos acertaram este problema. Uns 2 ou 3 calcularam, né, a raiz quadrada de 26 e botaram aqui que o x é igual ao número decimal. Não faz isso.
Você só põe número decimal ou dá a resposta em número decimal quando o problema estabelecer, usando duas casas decimais, usando não sei o quê, ou seja, quando ele der uma indicação. Se não for dada a indicação, a resposta é nesta forma, ok? A questão 2 apresentou problemas. Muitos se enganaram nesta questão, tá? Preste atenção para que você faça corretamente, senão você é induzido a erro. A questão 2 diz que você tem uma PG, o terceiro termo é menos 4, o quinto termo é menos 1 e o oitavo termo é menos 1/8. Nestas condições, pede-se determinar o primeiro termo e o segundo termo, né? Bem, como resolver este problema? Nós sabemos que o A3, o que é o A3? É o primeiro termo vezes a razão ao quadrado, tá? Então, o primeiro termo vezes a razão ao quadrado é menos 4. Aqui vale uma observação. Não sei o que deu na cabeça de muita gente, mas muita gente escreveu isso, ó. Isso aqui não existe. O que é isso? Para mim, isso aqui é 9. Né? A notação de razão de uma PG é isso aqui. Mas eu não gosto. Não importa se você gosta ou não. Tem uns 200, 300 anos que alguém pegou, né? E desenvolveu esse conceito, essa teoria. E cismou de dizer que isto aqui é razão. Na realidade, significa um quociente que é pequeno. Alguns pegaram e chamaram isto de R. Também não pode. Por quê? Porque R é restrito à sequência PA. Mas se eu quiser usar? Não pode, pô. Não tem o conceito universal, né? É igual você trocar. Não gosto da palavra não. Para mim, a partir de agora, a palavra não quer dizer sim. É só para você, porque por resto do mundo não é não, né? Então, tem certas coisas que não se mudam, não se alteram, por menos que a gente goste ou por mais que desgoste, o que dá na mesma. Então, razão é isto, é que, minúsculo, tá? Então, tá lá. Primeiro é Q quadrado menos 4. O A5 vai ser o primeiro, que é a quarta, igual a menos 1. Observe, eu tenho duas equações e em ambas eu tenho as mesmas incógnitas. Portanto, se chamarmos... desculpe, e o oitavo termo é o A1, que é a 7. Então, eu tenho 3 equações e 2 incógnitas, mais do que o suficiente para resolver. Vou denominá-las 1, 2 e 3. Aí eu vou pegar e dividir a segunda pela primeira. Por que farei isto? Porque ao dividir a segunda pela primeira, eu anulo uma das incógnitas, que no caso é o primeiro termo, né? Então, caramba, foi a técnica que nós utilizamos lá, quando explicamos o conteúdo. Então, dividindo a segunda pela primeira, eu tenho que A1, que multiplica, que é a quarta, dividido por A1, que é quadrado, vai ser igual a menos 1, dividido por menos 4. Aí, fator comum, eu cancelo, A1 cancela A1, que é a quarta, porque quadrado é uma divisão de potência de bases iguais, né? Subtrai expoente, e menos 1 por menos 1/4 vai dar 1/4. Portanto, eu fico com Q quadrado, 4 menos 2, 1/4. Que eu elevo ao quadrado e resulta em 1/4? É assim que eu respondo esta questão. Quem elevado ao quadrado dá 1/4? Note, pode ser o menos meio ou pode ser o mais meio. Ambos postos aqui dão 1/4. E aí começa a encrenca com vocês. Por quê? Porque muitos erraram, só assumiram um valor. Só que eu não sei qual deles assumir, né? Eu tenho que verificar. Portanto, vamos supor que a razão valha menos meio. Ela terá que atender a estas condições. Se a razão for menos meio, né, vou pô-la em 3, aquela que eu não usei. Então, eu tenho A1 e tenho o Q. Substituindo o Q aqui, obviamente, eu acho o primeiro termo.
que é uma das questões a serem descobertas. Então, pondo o valor de Q na terceira equação, nós ficamos com A1 vezes o Q, que é meio, elevado a 7, igual a menos 1/8. Né? Note que eu tenho uma potência com base negativa e expoente ímpar. Então, a estranha aqui vai dar negativo. Vezes, fica negativo. Portanto, eu tenho A1, 1 sobre 2 a 7, aplicando propriedades de potência. 1 elevado a 7 e 2 elevado a 7. Note que aqui eu tenho menos e aqui eu tenho menos. Portanto, posso multiplicá-lo por menos 1. E note que 2 a 7 está dividindo. Ao pôr no segundo membro, ele vai lá para cima multiplicando. E note que aqui eu tenho uma divisão de potência de bases iguais. Eu não preciso fazer quanto é 2 a 7, quanto é 2 ao cubo. Não. As potências foram feitas para serem trabalhadas nas suas propriedades. Portanto, 2 a 7 dividido por 2 ao cubo é uma divisão de potência de bases iguais. 2 a quarta. 2 a quarta costuma ser 16. Portanto, eu descubro que o A1 será 16 se a razão for menos 1. Mas eu tenho duas possibilidades. Vamos ver se funciona, né? Se rola isso aqui, tá? Então, se o A1 for 16 e a razão for menos meio, eu tenho A1 16 vezes menos meio, menos 8, vezes menos meio, 4, vezes menos meio, menos 2, vezes menos meio, 1, e assim por diante. E eu percebo que eu tenho aqui uma PG alternante. O que é alternante? Hora mais, hora menos, hora mais, hora menos. E eu noto 1, 2, 3, o A3 não bate com o A3 dado. 4, 5, o A5 não bate com o A5 dado. Opa, tem problema. Portanto, eu não admito razão menos meio. Vou testar agora a razão meio. Tá? Se a razão for meio, vou agora achar de novo o primeiro termo, substituindo na terceira equação, A1, que é 7, é igual a menos 1/8. A1 meio razão elevado a 7 igual a 1/8. Então fica A1, propriedade de frações, 1 a 7, 2 a 7. 2 a 7 está dividindo, vou pô-lo multiplicando, só que aqui é positivo, negativo, continuar negativo. 2 a 7 dividido por 2 ao cubo, subtrai os expoentes, obterei menos 2 a quarta, que costuma ser 16. Então, note que eu achei um novo A1 para a razão meio. Agora, vou compor a minha PG. Então, ela será, primeiro, menos 16, vezes meio, menos 8, vezes meio, menos 4, vezes meio, menos 2. Opa, agora bateu. O primeiro termo é menos 16, o segundo termo é menos 8. Note, eu fiz aqui por desencargo de consciência, que o terceiro termo é menos 4, o quinto termo é menos 1 e o oitavo termo é menos 8. Portanto, né, a razão da PG é meio, para que eu tenha o A1 menos 16 e o A2 menos 8. Ok? Alguns se enroscaram aí e consideraram somente o valor positivo. Por quê? Porque fizeram a divisão deste por este e deu lá o positivo, né? E isso é uma falha. Por quê? Porque eu posso ter a PG de várias formas. Eu posso tê-la crescente, eu posso ter, aqui é crescente, né? Eu posso tê-la decrescente, aliás, desculpe, aqui é decrescente, não é crescente. Eu posso tê-la crescente, decrescente, alternante, constante, certo? Enfim, eu posso tê-la de várias formas, nós mostramos isso. Então, tá aí. Alguma pergunta nessa questão, minha gente? Não? Tá. A terceira questão era outra questão elementar. Então, na realidade, a que daria um pouquinho mais de trabalho seria a segunda. Eu tenho uma PA, onde eu sei que o terceiro termo menos o primeiro é menos 8. E eu sei também que o quarto termo somado com o segundo é menos 12. Portanto, eu tenho aqui duas equações, um sisteminha de duas equações, e quantas incógnitas? 1, 2, 3 e 4 incógnitas. Impossível de resolver isso.
Mas, através de um artifício algébrico, eu transformo estas 4 incógnitas em 2 únicas. E como farei isto, né? Lembrando que eu quero o primeiro termo. Então, chamei de equação 1 e equação 2. Pouca gente faz isto. Isto é importante. Lembra, quando você está resolvendo um problema de matemática, é a mesma coisa que você estar escrevendo uma redação. Ou melhor, estar escrevendo não. É você escrever uma redação, não se usa o gerúndio. É você escrever uma redação. A redação tem início, meio e fim. E tudo isso concatenado. Para quê? Para que a ideia que você deseja transmitir ao leitor, ela seja efetivada, ela seja passada no seu modo mais amplo possível. E para isso, você utilizará da linguagem, das palavrinhas. As palavrinhas é mágica, né? E cada palavrinha tem um significado diferente da outra, dentro de um contexto. Portanto, se você não souber utilizá-las corretamente, você tem problema. Ontem, por exemplo, uma sumidade da USP, né, estava dando uma entrevista na Rádio Jovem Pan e falando sobre a mitologia grega. Né? Mitologia grega, ou seja, o estudo dos mitos. Só que eu não sei o que deu na cabeça da mulher, creio eu que foi um ato falho. Ela, por 3 vezes, ao se referir à mitologia grega, ela fez referência à metodologia grega, que não tem nada a ver com... Né? É um angu e o caroço, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, mudou totalmente o contexto para quem não sabe, quem não entendia muito bem o que ela estava falando, metodologia é uma coisa, mitologia é outra, totalmente diferente. Portanto, as palavras têm um significado e causam um efeito dentro do contexto. A gente vamos sair de férias. Olha que coisa horrorosa. Né? Você até entende, mas, pô, é horrível, dói o ouvido. A mesma coisa na matemática. Você tem que usar as notações corretamente. Né? Por quê? Primeiro que é um troço universal, já leva vantagem em cima do português. Segundo, que é necessário para que as ideias fiquem claras. Então, por favor, siga isto. Então, eu tenho lá, transformando o A3 e o A1, né, em A1 mais 2R, outra forma de escrever o A3 e A1. E note que, ao fazer isso, eu tenho aqui variáveis A1 e A1 simétricas ou opostas, e se anulam. 2R igual a menos 8. Olha que baba. Uma equação, uma incógnita, portanto, o R é menos 4. Se o R é menos 4, eu entro com ele na segunda, escrevendo A4 e A2 em cima de A1 em razão. Então, eu tenho que A4 é A1 mais 3R e A2 é A1 mais R. Menos 12. Substituo o R aqui, pronto, uma equação a uma incógnita, no caso, A1. Então, fica 1 mais 3 menos 4, mais A1 mais menos 4. Note que eu coloquei entre parênteses para não haver problema, porque o bicho é negativo. E, de repente, eu erro em sinal. Então, 2A1 vai ser 4. Portanto, A1 vai ser 2 e acabou a nossa prova. Alguma pergunta aí, minha gente? Creio que não, né? Essa questão era a mais simples. Tanto essa quanto a primeira. Eram elementares, né? Eu procurei não carregar muito na prova por conta das outras disciplinas e principalmente da matemática, que vocês tinham 3 frentes aí. Tá? Alguém quer fazer alguma consideração ou posso seguir? Não? Ótimo. Então, vamos lá para o conteúdo de hoje. Hoje é dia 23 de setembro, está aqui. Então, eu tenho aqui alguns problemas sobre o último assunto que nós estávamos discutindo, que é a parte de estatística, certo? Alguém chegou a resolver alguns problemas ou tentou resolver alguns problemas da nossa apostila? Só para eu saber. Ninguém? Por conta das provas? É isso? Anda muito corrido em relação ao trabalho de prova, professor. Eu imaginei isso. Por isso que eu já preparei alguns exercícios aqui, eu escolhi a dedo alguns problemas na apostila, e imaginando que talvez vocês não tivessem tido a oportunidade de resolver o material que a gente discutiu na última aula. Não é nenhuma crítica, não. É só uma constatação das minhas elucubrações mentais aqui
à toa em casa, não tenho o que fazer, eu fico pensando, né? Famoso cabeção. Então, tá lá. É o problema 2. Desculpe, da página 121. Veja as notas, só um minutinho, eu vou pegar minha garrafinha de água, porque a minha garganta está horrorosa. Só um instante. É 2 palitos. Pronto. Aqui eu tenho, aqui em cima da mesa, acabou. Peguei outra garrafinha lá. Pronto, agora melhorou. Então tá lá. O problema 2, a página 121. Veja as notas recebidas por um participante em uma competição de dança. Então, o jurado 1 deu 8,5. O jurado 2, 9, o 3, 9,25 e o 4, 8,25. Qual o desvio padrão das notas desse competidor? É o que ele quer saber. Qual foi o desvio padrão? Como é que eu faço para resolver este problema? Veja só. Primeira coisa, eu preciso da média. Por que eu preciso da média? Porque o desvio padrão pressupõe o uso da média. Por quê? Porque será o xi menos x barra elevado ao quadrado, somado, né, a média disso, raiz quadrada. Então, o primeiro cálculo a ser feito é a média, tá? Entre as notas. Portanto, a média vai ser o quê? 8,75. Ou seja, somei, quantos somados? 4, dividir por 4, média aritmética. 8,75. Agora, monto uma tabelinha. Muito mais prático montar a tabelinha do que sair fazendo conta, né? Então, tá aqui. Montei uma tabelinha e é o número de amostras, 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4 amostras, né? E xi é o valor de cada amostra, é o quanto significa cada uma delas. Aqui eu vou calcular xi menos x barra, ou seja, este valor, valor da amostra menos valor da média. E aqui eu porei isto ao quadrado. Para quê? Porque isto aqui eu vou somar e jogar para o cálculo do desvio padrão. E note que eu ponho os elementos aqui e somo os elementos aqui embaixo. É muito mais prático do que sair fazendo conta. Você fica fazendo conta aqui, de repente você esquece de pegar uma, esquece de pegar outra, ou pega errado, ou pega dobrado, é uma caca. Então, aprenda a fazer a tabelinha, tá? I, xi menos x barra, xi menos x barra ao quadrado, para jogar, pegar somatório e jogar no desvio padrão. Então, vamos lá. O que eu faço aqui? Veja como é simples, nem precisa de calculadora. Xi é 8,5. X barra, 8,75. 8,5 menos 8,75, ponto 25. 9 menos 8,75, ponto 25. 9,25 menos 8,75, 0,5. 8,25 menos 8,75, cuidado com o negativo, ó. 8,25 menos 8,75, menos meio. Agora eu preciso, nesta coluna, pegar cada elemento desta e pô-lo ao quadrado. Isto ao quadrado, isto ao quadrado, isto ao quadrado, isto ao quadrado, para que eu possa calcular o desvio padrão. Está aqui. Os coloquei aqui. E vou somá-los todos. E pôr a resposta aqui embaixo. Está lá. Então, eu vou precisar do x. Melhor, desculpe, eu esqueci de anotar aqui. O xi foi feito lá para calcular a média, né? Será 35 dividido por 4, número de amostras, eu esqueci de apontar isso. Aqui eu tenho a somatória dos xi menos x barra ao quadrado, 1,75. Para que eu preciso disso? Por conta do desvio padrão. O que é o desvio padrão? Vai ser a soma, né, a média aritmética dessa soma aqui.
do quadrado da diferença entre cada amostra e a média. Então, vai ser xi menos x barra ao quadrado, somado, dividido por quanto? Então, tá lá, ó. 4. Portanto, raiz quadrada de 1,75 dividido pelo número de amostras somadas, 1, 2, 3, 4, raiz quadrada disso, 0,44. Tá? Portanto, o desvio padrão é 0,44. Aqui você precisaria de calculadora, ou até nem tanto, né? É só fazer umas continhas aí que você chega. E 0,44 dentre as alternativas, a que mais se aproxima é a alternativa C. Então, está feito. O problema não tem nada demais, mas o que é interessante neste problema? De você observar e guardar na caixinha. É a tabela. A tabela elimina aquelas contaiadas malucas que você faz para cá e se perde no meio delas. O grande segredo deste problema é a montagem da tabela. Coisa que a apostila não cita, tá? Então, fique atento a isso. Vamos fazer alguma pergunta aí, me desculpe. Alguém tem alguma pergunta, alguma consideração nessa questão? Não? Não, professor, Tá, tudo então certo. vamos seguir aqui. Um outro problema. É o 3 da 121. Analisando as vazões em litros por minuto, cuidado. Analisando as vazões em litros por minuto das torneiras que enchem os reservatórios de água de uma indústria, verificou-se que a variância, o que é a variância? É a raiz quadrada do desvio padrão. Aliás, desculpe, falei ao contrário. A variância é o quadrado do desvio padrão. Verificou-se que a variância destes valores é igual a 74 litros por minuto ao quadrado. Sendo assim, o desvio padrão das vazões dessas torneiras em litros hora, cuidado, litros por minuto e litros hora. Você vai ter que fazer uma conversão, porque ele dá os dados em litros minuto e quer a resposta em litros hora. É aproximadamente igual a quanto? Né? Bem, começamos o problema. O que eu sei? Eu sei que a variância é 74 litros por minuto ao quadrado. Desvio padrão. O que é o desvio padrão? É a raiz quadrada da variância. Né? Portanto, desvio padrão será o quê? A raiz quadrada de 74 litros por minuto ao quadrado. Note que esse quadrado vai sair aqui fora, vai ficar litros minuto, e raiz quadrada de 74, que é aproximadamente 8,6. Então, eu tenho que o desvio padrão é 8,6 litros por minuto. Mas ele não quer saber isso, ele quer saber litros por hora. Tá? Veja que o cara é maldoso, ele sapeca aqui um 8,6. Você cai nele, facinho, facinho. Então, o que é litros hora? Como é que eu descubro litros hora? Eu multiplico por 60. Então, eu tenho 516, aproximadamente, litros hora, que é o que é 16,14, que é a alternativa C. Então, veja que não é uma questão muito complicada, mas se você não atenta para esta mudança de unidade que ele propõe, você dança facinho, facinho. Alguma pergunta? Não? Ótimo. Aqui, um probleminha também capcioso. O que é algo capcioso? Que vai induzi-lo ao erro, né? Se você não tiver muita atenção. Então, tá lá. A média aritmética e a média geométrica de dois números reais positivos valem, respectivamente, 5 e 4. Podemos concluir, então, que o valor da média harmônica, coisa simples, o cara dá algumas informações e pede a média harmônica. O que é a média harmônica? Você tem que saber o que é média harmônica, senão já era, né? Mas antes disso, você tem que saber o que é média aritmética e geométrica entre dois números reais e positivos. Ou seja, montar as equações condizentes. Então, tá lá. Média aritmética, dois números reais positivos. A mais B dividido por 2 vale 5. Que é a média geométrica, né?
A média geométrica é 4, é a raiz quadrada do produto deles. Então, a raiz quadrada de AB é 4. Note que eu tenho aqui um sistema de duas equações a duas incógnitas. Passando o 2, que está dividindo para o outro lado da igualdade, eu tenho que A mais B é 10, ou A é 10 menos B, né? Primeira equação, segunda, isolei a variável na primeira, substituo na segunda equação. Então, colocando o 10 menos B no lugar de A, 10 menos B vezes B tem que ser 4. Efetuando aqui o quadrado deste termo e o quadrado deste, para assumir a raiz, eu fico com 10 menos B vezes B, igual a 16. Efetuando a distributiva, agrupando os termos semelhantes, eu caio numa equação de segundo grau, que vou resolvê-la por Girard. A soma quem é? B sobre A, menos 10. O oposto é 10. O produto quem é? C sobre A, 16. Soma 10, multiplica 16, não tem outro, é 8 e 2, e fim de papo. Então, você não perde tempo fazendo Bhaskara, aquelas coisas infernais. Portanto, B é 2 ou B é 8, né? Se B for 2, o A é 8, óbvio. Se o B for 8, o A é 2, por consequência, né? Então, está aqui. Não interessa muito quem é quem. A média harmônica. O que será a média harmônica? Está aqui. Quantos são os elementos? 2, então é N. E aqui o inverso dos elementos, né? A média dos inversos. Então, meio mais 1/8. 2. Note que o traço dessa fração é maior que os dois outros, e de forma análoga aqui também. Então, 2 sobre 4 mais 1 sobre 8. Portanto, 2, 5/8. Divisão de fração, mantenho a primeira e inverto a segunda. Multiplicando, eu tenho que a média harmônica será 16 quintos. Ou seja, como ele dá a resposta em termos decimais, né, eu tenho que efetuar a divisão. Não tem outra saída. Está implícito que eu tenho que dar a resposta em decimal. Portanto, 3,2. Alguma pergunta? Tudo certinho? Então, a maior dificuldade aqui é isto. É o conceito da média harmônica, né, que nós vimos na aula passada. Bom, esse problema aqui é muito legal. É um da 122. Olha só. Primeiro que você já olha para ele e fala, pô, mas que saco, vou ter que ler tudo isso? Vai. Não tem jeito. E olha o resultado final. O procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas dos esportes de combate. Geralmente, boxe, por exemplo, MMA, essas tranqueiras, né? Eu não sei se vocês assistiram um filme brasileiro, nacional, né? Claro, chamado 10 segundos. Eu acho que 10 segundos. Alguém assistiu esse filme? Sobre o Éder Joffre, um boxeador, foi o primeiro campeão mundial de boxe que o Brasil teve na década de 60, 70. Alguém assistiu, já ouviu falar desse filme? Não? Já ouvi falar, mas eu nunca vi. O Éder Joffre está vivo ainda, ele está beirando os 90 anos. Ele é um cara tão famoso como o Muhammad Ali, que é o Cassius Clay, aquele boxeador americano, né? E ele, inclusive, é reconhecido internacionalmente. Ele é peso-pena, ou seja, magrinho, é a primeira entrada. E ele mostra, ele tinha muita dificuldade de perder peso. Então, ele mostra a primeira luta nos Estados Unidos, ele na Califórnia, o calor do capeta, com 3, 4 agasalhos, saco de plástico em cima, para se desidratar, para que fosse pesar e passasse na pesagem. É interessante, só que isso, obviamente, debilita o atleta. Mas, mesmo assim, ele acabou ganhando a luta. É interessante, você está no Netflix, eu acho, ou na Globo, não sei. Mas é bom você conhecer isso. Então, está aqui. A perda rápida de peso é comum entre os atletas dos esportes de combate. Isso se dá pela desidratação. Para participar de um torneio, 4 atletas da categoria até 66 quilos, que é o peso pena, que é desse cara que eu te falei, Éder Joffre, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos pesos, na realidade, massa, né? Então, você tem lá tantas pesagens, no caso 3,
E tira-se lá uma relação entre esses pesos e, em função disso, vai se estabelecer a luta. O mais regular ou o menos regular. Então, tem aqui as informações. O atleta 1, 2, 3 e 4, já que são 4 atletas. O atleta 1 teve 78 na primeira, 72 na segunda, 66 na terceira. Já foi calculada a média, que é de 72, a mediana, que é 72, e foi calculado o desvio padrão. Começa que o cara já meteu aqui uma mediana que não tem muito a ver, né? Só para confundir. O que interessa mesmo é o desvio padrão. Por quê? Porque está aqui, pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular. Ou seja, quem determinará isso é o desvio padrão. Então, eu tenho a pesagem do primeiro, segundo, terceiro e quarto. O que interessa mesmo é desvio padrão. Observando o desvio padrão, o que eu percebo aqui? Eu percebo que o mais regular deles será quem? Aquele de menor desvio padrão, o 408. Portanto, é atleta 3. O mais irregular dele é aquele que tem o maior desvio padrão, 8,49. Olha só, primeiro 83, depois 65, depois 65. Então, como a luta se dará entre o mais regular e o menos regular, vai lutar o 2 com 3. O 2 com 3. Ou seja, só isso, não tem continha. Então, veja que é um saco você ler tudo isso, entender tudo isso, mas é bonito porque não tem continha, é só conceito. Vocês entenderam, minha gente? Tudo bem? Sim, professor. Ninguém tem pergunta? Então é só isso, ó. Então, cuidado, muitas vezes você olha com um problema, pô, isso aí vai dar trabalho, não sei. Não vai. Não vai dar trabalho. Às vezes dá trabalho aqui pequenininho. Pequenininho é, você viu as coisas pequenininhas lá, você pode ver que vai encrenca, né? Pequenininho, mexer com baixinho é confusão. Esse aqui é legal. Esse aqui dá trabalho, né? A tabela abaixo apresenta as notas dos alunos de uma turma em uma prova de matemática, cuja pontuação pode variar entre 0 e 5. Então, está aqui, a nota pode ser 0, 1, 2, 3, 4 e 5. São as minhas amostras. Aqui, a quantidade de alunos que tirou 0, tirou 1, tirou 5, tirou 2, desculpe, tirou 8, tirou 4 e tirou 5. Então, eu tenho 8 alunos com nota 3, 5 alunos com nota 2, 1 aluno com nota 5, e assim por diante. Sendo M a média das notas desses alunos e D o desvio padrão das notas, os alunos com nota menor do que o limite mínimo do conjunto M menos D, M mais D, que raio de conjunto é esse? Na verdade, isso aqui é um intervalo numérico. E esse intervalo numérico vai de quanto a quanto? A média menos o desvio padrão, a média mais o desvio padrão. Então, isso aqui é uma linha de corte, digamos assim, né? Onde eu estabeleço que os alunos estão abaixo da média ou acima da média. Então, serão considerados abaixo da média quando eles estiverem aqui no limite mínimo. Enquanto os alunos com nota maior que o limite máximo, M mais D, desse conjunto, são considerados acima da média. A quantidade de alunos considerados acima da média, quanto é? Então, eu quero saber, neste contexto, quantos são os alunos acima da média. Consequentemente, serão acima da média os que tiverem nota maior que M mais D. Portanto, eu preciso calcular M e D, ou seja, a média e desvio padrão. Entenderam a sistemática do problema? Isso aqui é fundamental. Tá? Então, veja só. N, número de amostras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6 tipos de amostras. Aqui, o XI, que é a amostra, a nota tirada. Quais foram elas? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, todas as notas foram tiradas. Só que note, 1 tirou 0, 3 tirou 1, eu tenho que considerar isso. Portanto, alunos. Quantos alunos tiraram 0? Quantos alunos tiraram 1? Quantos alunos tiraram 3? Quantos alunos... Ou seja, quantos alunos fizeram a prova? 20.
A quantidade de amostras com qual eu estou lidando é 20. Né? Tenho 20 alunos na sala. Aqui passa desapercebido, cuidado. Aí, não esqueça que eu preciso calcular a média. Para eu calcular a média, eu preciso somar as notas obtidas pelos 20 alunos. Então, eu tenho 1 tirando 0, 3 tirando 1, 5 tirando 2, 8 tirando 3, 2 tirando 4, 1 tirando 5. Ou seja, somatório das notas, 50, dividido por quantas notas? Quantos alunos? 20. Portanto, a minha média é 2,5. Entenderam o cálculo da média aqui, minha gente? Perceberam o uso da tabela como um facilitador para as continhas? Se você não... Palavrinha bonita que eu gosto de português. Se você não faz as tabelas, você está ferrado. Né? Solta as contas aqui, de repente não sabe mais nem a que se refere aquela continha. Então, essa tabelinha é fundamental. Facilita sobremaneira. Aqui. Agora, o que eu farei? Cada valor de amostra menos o x-barra, que é a média, para eu poder calcular o desvio. Então, vai ser 0 menos 2,5. Para não errar, até eventualmente você pode colocar aqui em cima, tá? Eu, de vez em quando, coloco aqui em cima. Deixa eu só anotar aqui, letrinha miúda. Então, aqui o x-barra é para eu não se perder, como diz o outro. Então, eu tenho 0 menos 2,5, 1 menos 2,5, 2 menos 2,5, 3 menos 2,5 e assim por dentro. Montei essa tabela aqui. Não preciso do somatório nesse caso. Opa, desculpe. Ih, Cacilda. Aqui. Tá? Então, agora, o que eu farei? Vou calcular esta coluna ao quadrado para entrar lá no somatório e jogar no desvio. Calcular a variância. Então, está aqui. Isto ao quadrado, está aqui. Faço o somatório. Aliás, multiplico antes primeiro, né? Porque eu tenho quantidade de alunos. Tantos tiraram 1, tantos tiraram 3. Então, isso aqui vai se repetir. 1 vez, 3 vezes, 8 vezes. Multiplico por A. Está lá, ó. Aqui. Agora sim, pego a somatória aqui, que é 27. E agora eu consigo calcular o desvio padrão, que vai ser o quê? O 27 dividido pela quantidade de alunos, que é o 20. Portanto, o desvio padrão é 1/16. Com a média, que é o M, e o desvio padrão, que é o D, eu tenho condições de estabelecer esse intervalo. Que intervalo é este? É um intervalo que estabelece os que estão abaixo da média e os que estão acima da média. E, claro, aqueles que são alunos regulares. Então, eu tenho que x menos d vai ser igual a 1,34. E eu tenho que x mais d será igual a 3,36. Portanto, o que significa isso? Que este valor aqui é 1,34. Este valor aqui é 3,36, ou seja, as notas mínima e nota máxima do meu intervalo. Portanto, comparando aqui as notas obtidas, né, quantos alunos estão acima da média? Quantos alunos tiraram nota acima de 3,36? Né? Então, nós temos que o intervalo vai ser esse, 1,34, 3,36. Portanto, acima da média, eu tenho um aluno com 5 e 2 alunos com 4. Aqui, ó. Eu tenho... cadê? Um aluno com 5 e 2 alunos com 4. Tá certo? Portanto, acima da média estarão um aluno com 5 e 2 com 4, 3 alunos. Somente 3 alunos estão acima da média nesta escola. Ok? Qual é a chave deste problema? É a tabela. Se você não fizer a tabela, você vai sofrer pra caramba. É um transtorno. Tá? Alguma pergunta nisso, minha gente? Alguma dúvida? Vocês estão por aí ainda?
Sim, professor, da última aula o senhor tinha explicado Tudo certo, já professor. essa parte, então. Eu expliquei esse problema? Eu não sei se foi esse problema, mas deve ter sido algum parecido. Eu acredito que não, esse não. Porque eu achei interessante isto aqui, ó. Esse detalhe aqui. Eu posso ter feito um desvio padrão, até geralmente os problemas de desvio padrão, variância, envolvem notas e provas de alunos e tudo mais, né? Mas esse, particularmente, eu acredito que eu não resolvi, não. Então, tá aí, minha gente. Com isso, nós encerramos a coisa de estatística. Eu vou preparar algumas videoaulas para vocês, pegando mais alguns exercícios que eu acho significativos na apostila, né? E alguns que eu tenho aqui do meu arquivo pessoal, quando eu dava aula na biologia e na educação física, de bioestatística, para passar para vocês, né? Nada muito elaborado, mesmo porque isso aqui é para prova de vestibular, então você não pode usar calculadora, então não adianta dar aqueles problemas cabeludos que a gente dava lá, que ficava meia hora, 40 minutos para resolver. Um problema bem extenso de estatística. Não é o caso, porque vocês não se interessam por isso, é mais aquele problema, o que mais interessante para vocês é isso aqui, ó. É problema desse tipo aqui, né? Aqui. É esse problema aqui que é interessante, ou seja, você ler, interpretar, pegar um conceito e aplicá-lo. Tá bom, minha gente? Bem, por hoje está de bom tamanho. Na sequência, eu corrijo as duas provas que estavam faltando e publico as notas lá no site da escola. Ok? Ok, professor. Até mais, então. Um abraço a todos. Tchau, Fiquem bem. professor. Boa semana aí pra O senhor você. também, Tchau, professor. professor. Boa semana. Você também. Valeu, professor. Tchau, tchau. Bom fim de semana para todos. Fim de semana não, meio de semana, né? Tchau, professor. Tchau, tchau.